Ele veio de São Juazeiro do Norte, no Ceará. Ela de Maringá, no Paraná. Ela, inclusive, faz questão de frisar no seu estilo inconfundível que juntos formam um casal mais gostoso do cinema brasileiro. Bem, quis o destino que esse nordestino e esta sulista se encontrassem aqui, no Rio de Janeiro, e daqui enviassem para o Brasil e para o mundo os sinais de que esta mistura brasileira realmente dá o maior pé. Sônia Braga e José Wilker, ao longo de suas carreiras e de uma amizade que passa de 30 anos, são nossos convidados de hoje. E como eles mudam de conversa, você vai ver. Vão do papo mais sério, mais cabeça, ao genuíno besteirol sem a menor cerimônia. A nós, só nos resta assistir, aprender e, é claro, nos divertirmos com esta dupla da pesada na ficção e na vida real. Os campeões de bilheteria do cinema brasileiro, Dona Flor e Vadinho. Vai, você começa. Eu perguntar coisas sérias, quer dizer, na verdade. Eu também, eu tenho perguntas sérias pra você. Tem uma aqui, nessa lista do supermercado, peraí. Vai, fala. Não, a pergunta séria, assim, a primeira, quer dizer, para depois a gente descambar na tolice. Certo. É assim, como é que você... Vê que coisa estranha, né? Vai, pode ir. Como é que você se preparou para fazer o casal? Eu só me preparo para fazer personagens de fora para dentro, né? Então eu fiz o cabelo liso, fui ver as roupinhas. E aí o Daniel mandava eu fazer, eu fazia. Alura, Calil. Aqui fala o porra louca do teu pai. Escuta aqui, ô pessoa. Se tu é Flamengo, dá uma porradinha na minha mão, vai? É que naquela época eu tinha uma teoria que era assim, eu buscar a personagem, se quiser, que venha a mim. Não é isso, Zé? Quer dizer, eu acho que é um sistema bem interessante de trabalhar. É. Porque tem alguns atores que se matam na coxia tentando acreditar que são Hamlet e entram em cena e não passam de José das Couves, né? Então acho que é mais por aí. Não, agora pensa bem que se de repente o Hamlet era o José das Couves, que coisa bonita que o ator fez. Que mal pro José das Couves, né? Que mal pro José das Couves. Essa era a pergunta? Você começou Era assim? uma pergunta. Eu tinha escrito aqui, eu sou uma imitação do Faustão. Como você se preparou para o casal? Eu me preparei fazendo ensaio de como se fazia neném. Pedi para vários amigos ensaiar comigo como é que fazia neném. Menos você, né, Zé? Porque Como agora é eu que tenho uma faz? pergunta para você. Faça. José Wilker, você se lembra... Agora vem aquela pergunta. Todo mundo sabe já uma pergunta. Você sabe o que é a pergunta? Não. É assim, você se lembra de um dia que nós estávamos juntos, nós já estávamos fazendo casal, já era metade para o fim, eu já estava muito apaixonada por você pela segunda vez, e você me disse que estava apaixonada pela Sandra Brea? Era mentira. Não era verdade? Não era verdade. Não. Era verdade sim, Zé, era verdade. Não era, eu me enganei. Sabe o que aconteceu? Essas coisas, a gente não deve mexer nisso, né? A moça está morta e não pode se defender. É. Mas eu tô viva e posso, né? A gente fazia uma novela, chamava Corrida do Ouro, e olha pra mim quando você fala. a gente fazia isso. uma novela chamada Sim. Corrida do Ouro, e era Sandra, Flávio Miliaccio e eu convivendo 24 horas por dia naquela história. E um dia eu comecei a ser tomado por um sentimento que eu acho lamentável em qualquer relação afetiva, pena. Eu comecei a ter pena da Sandra. Eu comecei a ter uma pena, é verdade, uma pena enorme da Sandra, de ver o quanto ela não estava sabendo conviver, administrar, transitar com o que estava acontecendo com ela. Eu entrei numa de que eu era uma alma salvadora. Eu tenho esse tipo de crise de vez em quando. E de repente eu me vi absolutamente envolvido e comprometido com a salvação da Sandra naquele momento. E foi um erro terrível, terrível, terrível. Depois eu sofri muito por causa disso, te garanto. Olha, porque naquele dia alguém está tocando. Vou desligar. Você sabe que naquele dia eu ia dizer que eu era apaixonada por você? Mas Sônia... Mas Sônia... Era ele mesmo. É low battery.
Alô, Barracha, ele liga pra você, que chique, ele desliga. Ai, eu tô tão carente, tô sem Mas bateria. a gente já se disse que se amava tantas vezes, Sônia. Mas e aí o fato da gente bom, dizer, né? foi muito bom a gente dizer, mas o que foi terrível foi o resultado desse Ai, que negócio. pena, né, então. A gente já te diz. Mas eu tive uma cena linda depois desse dia. Eu fui chorando, eu fui correndo e chorando até a casa do Zé Rubens Siqueira de Madureira. Para dizer que eu tinha sido rejeitada por você. Não, você não foi rejeitada em absoluto, não naquele momento. Ah, fui sim. Foi? Confessa, eu também precisava de você. Tem uma É que frase... você ficou confuso, é o seguinte, Eu fiquei que era muito confuso. SB, Sandra Braga, SB, Sônia Braga, você ficou confuso na hora. O que você está procurando? Estou procurando minhas perguntas, cara, que sumiram. Você, a última vez que eu vi, você se cobriu com ela. Você fez assim, de vergonha. Aí caiu, achei. Caiu, Pronto, sua próxima pergunta, então. Minha próxima Quem é agora, eu ou você? Eu não sei, agora a gente se perdeu. Ó, responde sério. Ser mãe no cinema, na televisão, no trabalho, substitui ser mãe na vida? Pois é, eu não sei. Como é que eu vou responder uma pergunta que eu não sei? Porque é o seguinte, eu nunca resolvi esse negócio de ser ou não ser mãe, né? E para mulher é mais difícil, mais complicado. Chega uma hora da vida, você... Né, é mais complicado você ser mãe, a não ser que você adote uma criança. Deve ser um processo maravilhoso, mas eu acho que não, deve ser insubstituível, né? Você ser mãe, como ser pai, né? De verdade. Sendo que mãe deve ser muito mais ainda, né? Tu tem uma ideia bem bonita. Né? Então vou te fazer uma pergunta agora, peraí. Só um pouquinho que eu vou escolher a pergunta, ele fez perguntas muito sérias. Bom, o que você acha? Adrenalina é uma pergunta boba, é tipo Faustão também. Adrenalina é amor, paixão ou tesão? Os três. Os três. Eu acho que o amor te desperta O amor, você diz a coisa permanente, a coisa... Eu não sei, é assim... Eu não faço distinção amor, paixão, tesão. Não. Não, eu acho que o amor permanece, o amor se realiza na paixão e a paixão se realiza na tesão ou no tesão. Eu acho que as coisas são um conjunto indissociável e acho que a adrenalina, o nome que se quiser dar a coisa física ou a coisa mental que alimenta a paixão, a tesão, o amor, é algo tão inexplicável como o Divino Espírito Santo. Tem uma frase de uma peça que começa assim: eu tenho duas vidas. Uma é esse pesadelo que corre a toda velocidade. A outra é a minha verdadeira vida que está morta. Esse cara que diz isso é capaz de matar a própria mãe, é capaz de ser incestuoso, é capaz de matar o próprio amigo e é capaz de se matar. Ou seja, as coisas físicas não estão nunca, acho, dissociadas das coisas da cabeça da gente. O que a cabeça da gente pensa se expressa fisicamente. O que a mente da gente fabrica tem uma expressão física imediata. Ou seria o contrário, que o que o seu corpo cria quimicamente provoca a criação. Chegar longe nessa história. Vadinho, vai embora, vai. Vadinho, mesmo sabendo que ele não vai te ver, eu fico morta de sem jeito e não tenho cara pra isso. Vai embora. Tá bom, eu vou dar um passeio por aí e amanhã a gente resolve. Mas antes eu quero um beijo. Na boca, se quiser que eu saia. Você que é um super escritor e que conhece tanto cinema, você não escreveria um roteiro, Zé? Eu estou escrevendo um roteiro agora. Eu demorei muito para começar a escrever roteiro para cinema porque eu achei que eu não era qualificado. Eu acho que eu teria que aprender um pouco mais, eu teria que ser um pouco mais maduro para escrever.
Eu acho que Como agora... assim? Tecnicamente, você diz? Tecnicamente e emocionalmente. Eu acho que agora eu estou começando, estou perto de um momento em que tecnicamente eu me sinto seguro e emocionalmente quase. Então estou começando a fazer. Eu comecei a trabalhar, estou terminando o roteiro, que é uma adaptação de uma peça que eu escrevi há 30 anos atrás, e em seguida um roteiro a partir... Qual a peça? Uma peça chamada O Sim pelo Não, que é uma peça que eu escrevi sobre Mas as histórias de nunca amor. foi apresentada? Não. Não. As histórias de amor no Brasil, numa época e numa região, acontecem nas festas. No Natal, no São João, no Ano Novo e assim por diante. Então eu estou acompanhando a história de amor de um casal nas festas desse país. Tem um segundo que eu estou fazendo, que é sobre uma coisa que eu achei que alguém já devia ter escrito. O Brasil é o país do futebol, da sacanagem e das mulheres. Eu estou escrevendo uma história que é a história de um time de futebol que é uma orquestra que viaja o país levando junto consigo um puteiro. E a terceira história é uma Maravilha. história sobre o Rio de Janeiro e o submundo do Rio de Janeiro visto a partir da nobreza. Mas só agora que eu me sinto mais ou menos maduro tecnicamente e emocionalmente. Eu acho que há muita gente no Brasil dirigindo cinema e escrevendo cinema sem as qualificações necessárias para tal. Concordo. Eu concordo. Acho que... Isso não quer dizer que o que eu vou fazer é bom, não, entendeu? Não, estou dizendo que você vai fazer é bom, mas a gente espera que seja, né, Zé? Porque eu acho que nós precisamos de roteiristas, nós precisamos de, talvez menos diretores até, e mais roteiristas. Nós precisamos de roteiristas, gente que entenda disso, nem que seja assim, aquele roteiro super técnico, né? Porque o João Baldo falava assim, eu tenho que escrever o roteiro, eu acho tão chato, porque tem que escrever noite. Aí você vai, fulano vai, entra no cenário, aí vai, muda para dia. Eu não gosto disso, eu gosto de história. Então aí pegam grandes escritores para fazerem roteiro de cinema. E eles não gostam de fazer. Segundo o João Baldo, ele não gostava. Um argumento, uma escaleta, e entregar isso até para o Word, que o Word faz isso sem precisar de ninguém, basta uma tecla. Isso. O que é para você ser atriz? Olha, eu acho assim, eu acho que não sou uma boa atriz, inclusive. Não é mentira. Não, mas eu vou te explicar, eu não acho que eu sou... Você pode não estar, eventualmente, boa como atriz, isso não quer dizer nada. Não, mas acontece eu te com Marlon explico. Brando e com Anquito. Não, mas não é que... É uma coisa... Como você disse aí, a coisa do roteiro, eu acho que eu nunca fiquei pronta para ser atriz, entendeu? Eu acho que tem uma coisa técnica do ator, que é o ator que estuda, que... Esse ator eu nem gosto muito, para falar a verdade. Então, eu acho assim, eu gosto do audiovisual. É isso que eu gosto de estar nele, participar, ver as câmeras, eu gosto do equipamento. Eu gosto de estar aonde aquela ideia do dia rola, entendeu? Então, essa coisa de ser ator é uma coisa que eu tenho até medo, porque eu não gosto de diálogo, eu gosto da parte visual, entendeu, de um filme. Do áudio eu gosto muito pouquinho, sabe? E eu acho assim, eu estava até explicando um pouquinho isso ontem, de que eu me considero como um cavalo. Um filme de época tem um cavalo, você não vai lá ficar falando pro cavalo o que ele tem que fazer, que ele é um cavalo de época, então nessa época a gente se comportava daquela maneira. Então eu sou assim, eu sou uma mulher de 56 anos, eu tô assim hoje, né? Eu acho que um diretor pode me usar de qualquer maneira que ele queira, e que ele acha que eu possa fazer hoje. Tem que me encaixar numa história para a qual eu já esteja pronta. Então eu acho que como atriz, a minha vida de atriz é isso, é eu estar viva e respirando e caminhando e vendo as coisas, absorvendo, entendeu? Estudando outras coisas, corte e costura, seja lá o que for, apesar das pessoas não gostarem muito que eu faça isso, mas eu gosto disso. E isso tudo ser aproveitado de alguma maneira por outra pessoa. Agora, eu fazer força para isso, eu acho muito difícil. Eu não me considero atriz. Eu acho uma boa ideia, eu vou adotar essa de ser cavalo. Essa coisa de ser ator, para mim, não entendi muito bem o que é ser ator. Então, eu prefiro dizer que eu não sou.
Tá, então acho que a gente pode adotar daqui para frente o sistema você é guinha e eu jumento. Evidentemente, sem o aparelho reprodutor do jumento. Eliminemos o aparelho reprodutor do jumento. A outra parte. Você acha que é possível fazer um programa para crianças numa televisão aberta de alfabetização? Não seja louco. Eu quando fiz Bebé Brasil, eu tinha a impressão de que o Brasil ia se dividir em 5 países. O meu sentimento era de que o Brasil não resistiria muito tempo junto. Nós seríamos 5 países, cada um com seu presidente, sua Câmara de Deputados e Senadores, etc., porque o Brasil era muito distinto, era muito separado. O Brasil do Amazonas era um Brasil até oposto ao Brasil do Rio Grande do Sul. Passados uns 15, 20 anos, eu voltei a essas regiões e percebi que o Brasil ia continuar, pelo menos por algum tempo, junto. E que a gente devia isso à televisão. A televisão brasileira, entre outras coisas, é claro, ajudou a integração do país, integrou o Brasil. Hoje, eu acabei de vir do Acre, o Acre é tão Brasil quanto o Rio Grande do Sul. Mas a televisão integrou o Brasil para o pior e para o melhor. Integrou o Brasil para aquilo que de pior se pode oferecer e de melhor se pode oferecer. Evidentemente, o de pior ganha. O de pior ganha, que é coisa da maçã podre no cesto, o de pior ganha. Então, acho difícil, nesse momento, que a gente possa realizar, a curtíssimo prazo, a médio prazo, um programa inteligente que corrompa a desinteligência instituída em geral. Acho difícil, mas acho que é necessário. Acho que é importantíssimo que se faça isso. Por quê? E aí é a segunda parte. A gente fala muito da violência no Brasil, da violência no Rio de Janeiro, da violência do assassinato, do roubo, do crime. Mas existe um programa que é visto por 50 milhões de pessoas em média por dia, cujo teor é o seguinte: se você é sacana, escroto, ensaboado, se você consegue comer A, B, C e D, se você consegue se dar bem em determinadas circunstâncias que são armadilhas, você então é uma pessoa de mérito e, portanto, você merece R$1 milhão dentro de 2 meses. O ser humano brasileiro trabalha 12 horas por dia, 12 meses por ano, para fazer R$12 mil, quando ele faz muito dinheiro. Ora, evidentemente, o cara que está instalado em casa, na sua confortável miséria, se sente no direito de pegar uma arma e tomar o que não lhe deram. Uma das coisas que contribui para a violência nesse país é o modo como a cultura, o entretenimento, a informação é passada para o país. Uma outra coisa é a transformação da nossa vida privada, do nosso cotidiano em espetáculo. Então, se a minha vida privada, se o meu cotidiano se torna espetáculo, ele se torna exemplo, ele se torna motivo de inveja, ele se torna, de repente, motivo de raiva, de ira. E de ostentação. De ostentação. Então, é muito complicado. Eu acho necessário. Eu tenho um projeto para mim, que eu estou tentando vender para a TV Globo há 5 anos, que é o de fazer Shakespeare para criança, sem nenhum tipo de corte, respeitando principalmente o plot, que aliás é o plot de qualquer novela que se preze no ar há 35 anos, mas até hoje ele não foi realizado porque no primeiro ano ele foi substituído por um espetáculo da Xuxa, no segundo ano ele foi substituído por uma sucessão de filmes da Cidade dos Homens, no terceiro ano ele foi substituído pelo Meu Saco Cheio. Eu não quis mais fazer porque eu não tive paciência de ano a ano ter que produzir, preparar, escrever e depois adiar para o ano seguinte. Eu acho fundamental que a gente possa contar as melhores histórias, isso é alfabetizar. Alfabetizar não ensinar beabá, até porque no beabá tem uma coisa doida. As cartilhas brasileiras que ensinam falam no seguinte: Ivo viu a uva.
Aí manda essa cartilha para o Amazonas. No Amazonas não tem nenhum ivo, nem uva. Nem uva. Então, para que caso estão levando essa porra para lá? Né? Mas a minha ideia não é alfabetizar nesse sentido de, não, digo, de contar histórias, né? Porque o cara... De mostrar... As pessoas hoje sabem escrever o próprio nome, mas são incapazes de ler um jornal. São incapazes de ouvir uma notícia e traduzi-la para o seu cotidiano. Uma coisa é você saber ler, outra coisa é você saber garatujar o seu nome. Como você diz, não tem a uva e não tem o Ivo, né? Então, o que adianta Ivo viu a uva, né? Então, tem que dar, né, a essas pessoas que sabem disso, né, que têm essa cultura, dizer para elas, isso é cultura, vocês têm que ensinar isso e ter essa troca, né? Então, a troca do pescador, do cara que cultiva e tal, que tem essa cultura de trocar isso com a pessoa que não sabe. Então, ele não vai dar de graça, ele troca. Então, deixa eu te fazer uma Então, pergunta assim, bem então. prática. O que você acha que esse casal, do casal, estaria vivendo no século XXI? Ah, então, eu queria tanto saber. Você sabe que eu propus pro Daniel Filho fazer um filme, nem que fosse um curta, alguma coisa, e rever esse casal. O que será que eles estariam fazendo, né? Provavelmente... Porque a minha impressão é de que a gente viveu os melhores e os piores momentos das nossas vidas nos últimos 30 anos. Eu me lembro sempre do começo da História das Duas Cidades, do Dickens. É o pior dos tempos e o melhor dos tempos, tem sempre tudo superlativo, né? A gente teve todas as oportunidades nesses últimos 30 anos e perdeu quase todas. E eu acho que era interessante, não sei, eu imagino que eles seriam felizes. Eu não sei, felizes não. Quem é feliz hoje no Brasil, Zé, 100%? Eu não. Porque você vive fora, Sônia, você viaja muito. É isso? Então, pode ser. Então é um segredo, né? Eu acho que o segredo de você não aceitar o Brasil é viver fora, então, porque eu não aceito, Zé, te juro por Deus, você sabe... Sísifo foi condenado pelos deuses a colocar em cima de uma pedra, de uma montanha, uma pedra pela eternidade. Ele foi lá, ele tinha que todo dia acordar cedinho de manhã, botar a pedrinha no ombro, subir a montanha e colocar a pedra lá. E a pedra sempre caía. Ele tinha sempre que pegar a pedra de volta e botar lá em cima. E ele era feliz, sabe por quê? Porque ele descobriu que enquanto ele descia não carregava peso nenhum. Eu acho que a gente aqui no Brasil aprendeu um pouco este movimento do Sísifo. A gente tem que carregar uma pedra assim para o topo da montanha que pesa muito e que é muito dolorosa. Mas a gente tem sempre uma ladeira a descer, sem pedra nenhuma a carregar, que é um tempo de criação, que é um tempo de felicidade. Eu acho assim, quando você está descendo a ladeira e a pedra está lá em cima, sempre existe a possibilidade dessa pedra cair na sua cabeça. Mas ela cai antes de mim porque ela é mais pesada. Mas ela ela sempre vai cair na sua cabeça. Não nessa vai, eu ladeira. desvio. Okidoki, não? Tá bom, chega? Ai, pronto. Ai, conseguimos. Ok. Bom, mas se você precisar de ajuda, eu faço, tá, Shakespeare?